Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo dom da tua vida, pelo dom de nossas vidas, de todas as vidas que foram presenteadas por Deus, de todas as vidas que hoje habitam esse mundo, que Deus lhes deu a vida. Então Deus seja louvado por todas as vidas. E que neste dia você esqueça toda palavra má que te foi dirigida, toda palavra que não te fez bem, mesmo assim, algum acontecimento que você ouviu, que aquilo não te fez bem, para que nessa hora da partilha da palavra, nosso coração esteja limpo, sem lembrança de ressentimento, de nenhuma coisa que possa nos ter entristecido ou até mesmo nos desanimado. Olha quanta coisa, quanta palavra no nosso dia nós ouvimos que nos desanimam. A perversidade, a corrupção. É claro que nós fazemos parte também dessa corrupção e dessa vaidade. É por isso que a nossa súplica é todos os dias, para que nos liberte de toda semente má que caiu em nós, toda palavra má que nos fez desacreditar do bem. É isso. Palavras e gestos que você às vezes vê durante o dia que te fazem desacreditar do bem, desacreditar da cura, da misericórdia de Deus que quer te curar, que quer te salvar, que quer te tirar dessa depressão. Palavra boa é a maravilha que Deus nos dá para que nós nos reergamos de todo aborrecimento, de toda tristeza que nos foi causada nesse dia. Partilha da palavra é maravilhosa, ela faz isso em nós. Ela nos dá condições de aniquilar, de desprezar, de sufocar e de até mesmo aniquilar a palavra, toda a palavra ruim que nos foi colocada, toda a irritação, toda a acusação. Durante todo o dia nós somos acusados de alguma coisa. Então, que essa palavra seja um refrigério, um sopro do Espírito na tua, na minha vida. Todos precisamos. Quando partilhamos a palavra, eu é que recebo. Então, que receba você também a doçura dessa palavra. E hoje lemos a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma multidão tão grande que ele precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu estava pensando, enquanto, é claro, foi a palavra que nós lemos e pensamos no dia de hoje, suplicamos ao Espírito Santo que nos ilumine, a mim e a vocês que partilham essa palavra. Eu estava pensando no agricultor. O agricultor compra, vocês sabem, hoje, antigamente não, mas hoje, a maioria das sementes é comprada. Porque é uma semente tratada, é uma semente que
recebe um tratamento para que seja resistente ao fungo, ao ácaro, aos vermes que tem na terra, que não destruam essa semente para que ela possa gerar vida. Então, pensando nesse agricultor que compra lá, que seja, por exemplo, um saco de feijão preparado para o plantio, eu estava pensando, claro que não só nesses fatos, uma caiu entre os espinhos, outra caiu ao longo do caminho, outra caiu no meio das pedras, mas na preciosidade da semente, do autor da semente, do criador da vida, é tão maravilhoso. Outro dia ainda peguei umas sementes de pinha, dessas que você compra no mercado, botei lá num vaso e sem praticamente cuidado nenhum. Olha a maravilha da vida como é, a maravilha do dom de Deus. Peguei um pouco de terra de um barranco, a pessoa falou, não vai pegar a terra daí, porque essa terra não é estercada. Aí botei aquela semente na terra e sem que eu fizesse nada, joga lá um pouquinho de água a cada 2 dias. E outro dia fui ver lá, essa semente começou a brotar, sem nenhum cuidado. A força da vida que tem uma semente. Agora você imagina a força da vida da semente que é a palavra de Deus. Como ele vai dizer, a semente é a palavra de Deus. Um semeador, ele compara, porque nós vemos a força de uma semente. Você pega, por exemplo, dessas sementes que brotam com facilidade, por exemplo, de um girassol, de um arroz, como a turma no presépio usa sementes de arroz para fazer a vegetação do presépio, então com tanta facilidade ela cresce. A vida que tem naquilo, você vê um grande arroz, você não vê nada. Joga aquilo na terra e depois aquilo brota e vai dar sementes. Então, pensando na força da vida, pensa agora na força da vida dessa semente que nós partilhamos agora, que é a palavra de Deus. Olha a força dessa semente que é capaz de dar vida ao homem, de eternizar a vida do homem. Vejam com que carinho, com que atenção, com que amor o autor das sementes, aquele que dá a vida às sementes, não trata com cada semente, confiou aos apóstolos, seus filhos, a todos nós, enquanto ou na nossa família, ou na nossa comunidade, no nosso trabalho, nós temos essa semente que dá vida. Agora eu imagino a tristeza do agricultor. Você imagina você querendo dar vida e essa vida não brotar, você jogar a semente e aquela semente não brotar. Imagina, por exemplo, uma mãe que deseja ardentemente um filho. De repente, ela recebe a notícia de que ela precisa abortar por um problema que deu na criança, uma necessidade. Imagina a tristeza dessa mãe. E ela nem é a autora da vida. Foi Deus que colocou a vida naquele ventre. Foi fecundada no seio da mãe, mas a vida que brota ali, como brota de uma semente. Eu não fiz nada, coloquei a semente na terra. Ela brotou sozinha, é só ter umidade suficiente. E na palavra de Deus, humildade suficiente para que ela brote. E aqui você vai ouvir a palavra a parábola da semente. Então, imaginem a tristeza do Pai do céu quando mandou semear na terra e essas preciosas sementes. Vejam, um dia fui lá, catei umas sementes debaixo da árvore e plantei, mas elas já estavam mortas, elas ficaram muito tempo ali, expostas ao tempo e morreram. Peguei várias sementes, acho que umas 10 sementes, eu as semeei, mas elas já tinham morrido.
ficaram muito tempo ali expostas sobre o solo, expostas à chuva, apodreceram. Então, vejam como é triste a semente que não brota, a semente que apodrece. Agora eu imagino a tristeza do Pai do céu ao querer dar a vida e as pessoas não receberem essa vida. Estava pensando de maneira particular, é claro, nas sementes que caíram ao longo do caminho e ficou ali tanto tempo que ninguém se importou com elas, ninguém as tomou para as semear. Como essas sementes que eu peguei um dia debaixo da árvore, estavam lá há muito tempo, elas apodreceram. Algumas apodreceram dentro da casca e eu pegava e tudo aquilo. Mas eu falei, essas que parecem boas eu vou semeá-las. Mas não deu nada, nenhuma planta brotou. Eu já tinha semeado essas sementes antes, mas naquelas nenhuma brotou porque ficaram tanto tempo ali, sem que ninguém as tomasse e jogasse no solo, que elas apodreceram. Imaginem a tristeza do Pai do céu, vendo tanta semente sendo desperdiçada ao longo do caminho, tanta semente desperdiçada em solo pedregoso, semeada entre os espinhos, mas a ociosidade dos operários que não quiseram cultivar essa semente. Vejam, a semente brotou, mas ficou entre os espinhos, ficou entre as redes sociais, ficou entre a televisão, ficou entre os divertimentos da vida, ficou entre a sede do ser humano em querer aproveitar a vida. Eu preciso aproveitar onde tem alegria, onde tem dança, onde tem música. Eu preciso ir, eu preciso estar lá. Eu preciso curtir a vida, eu preciso viajar, eu preciso... O desespero, não digo que essas coisas sejam más, mas o ser humano está com um desespero de querer curtir a vida, gozar a vida, aproveitar o máximo da vida. Ele quer aproveitar. E aquelas sementes ficam ali. Não existe mesmo num bom solo. Não se preocupa em cultivar a semente, em tirar as ervas daninhas, as pragas, como Jesus vai dizer aqui, os espinhos que a sufocam. Quantos espinhos sufocam hoje a nossa vida? A vida hoje, é claro, muito mais corrida, então tem muito mais espinhos brotando em cada canto desse nosso canteiro, vamos dizer assim. Você planta um canteiro na sua casa, aqueles que ainda têm a graça de ter um pouco de terra no fundo do quintal, e ali brota um mundo de pragas, de ervas daninhas, e se for nada que você plantar ali vai... Então essas pessoas ficam tão preocupadas em viver a vida que sufocam a vida. A semente da vida que Deus colocou em nós e que quer que você a cultive, eu e você a cultivemos. Tomamos um cuidado com essa semente que nos traz a vida eterna. Claro, Jesus não está falando de uma semente, por exemplo, há árvores, mesmo aqui no nosso país, que vivem 80, 100 anos, 500 anos. Algumas espécies mais resistentes chegam a viver 500 anos na natureza. Vejam, assim nós vivêssemos 500 anos, não para, entre aspas, desperdiçarmos a nossa vida, mas para conhecermos a Deus, para cultivar essa vida. Imagina você vive aí 80, 100 anos no máximo, e as árvores vivem 100 anos brincando. Você planta um eucalipto, um faveiro, uma castanheira, dura 200, 300, 400 anos. E se ninguém cortar, aquilo vai longe. Aquele que ama a semente, claro, desejaria ter toda essa vida para cultivar, mas é o Espírito Santo que supre essa nossa falta de tempo, essa vontade de cultivar.
As sementes não podem ficar expostas ao tempo, porque elas vão apodrecer, já não vão gerar mais vida, elas têm que cair num solo. O grão de trigo, se não cai na terra e não morre, ele fica sozinho, mas se ele morre, ele produz muito fruto. Se ele é lançado na terra, ele produz fruto. Mas se ele fica lá no celeiro, por anos ele vai apodrecer, a semente já não vai ter mais vida. Assim também a nossa vida aqui. A nossa vida, se ela não tiver a vida de Deus, ela vai apodrecer. Nós não conseguimos gerar vida ao nosso redor, vida para os nossos filhos, para a nossa comunidade. É por isso sempre a nossa súplica ao Espírito Santo, que Deus dê a você, a mim, a graça de cultivarmos essa semente que dá uma vida, não de 500 anos como as grandes árvores, as árvores resistentes ou as árvores nobres. Então, que Deus dê a você, a mim, a graça de cultivarmos pelo dom do Espírito Santo essa semente que recebemos, que precisa de cultivo sim, precisa ser regada, precisa estar num solo úmido, esse solo que não pode ter pedras, que não pode ter ervas daninhas, espinhos crescendo juntos, porque mesmo que essa planta cresça, os espinhos ou as pragas as sufocam, e quando não as sufocam, não as deixam produzir fruto. Lembram da figueira que Jesus amaldiçoou? Que ninguém procurou figos numa figueira que ele não tinha, que ninguém mais coma fruto de ti, porque não dava fruto. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira. Olha, que Deus nos livre de um dia sermos amaldiçoados, não digo por Deus, mas assim, pela própria morte, que a semente que Jesus plantou em nós, quer plantar em nós, nos dá a vida. Deus nos livre de um dia, nossa vida, passarmos por essa existência e não dar nenhum fruto para ninguém. Olha a tristeza. Foi aquela árvore que viveu aqui, aquela semente que viveu aqui, abandonada num solo que apodreceu, que não deu vida a ninguém, que não foi sinal de vida. Maldita, amaldiçoada seja essa figueira, que ninguém jamais coma fruto de ti, que você jamais dê a vida para ninguém. Olha, quando chegar no final da tua vida, não houver fruto da palavra de Deus na tua vida. Olha a sentença de Jesus. É claro, a tristeza do Pai do Céu, linguagem nossa, de ver tanta semente jogada ao longo do caminho, que ninguém foi lá para... Isso é uma semente, é um dom de vida precioso, não posso deixar aqui à beira do caminho. Não posso deixar no meio das rochas, das pedras, não posso deixá-la sozinha, crescendo, porque os espinhos, as pragas a sufocarão. Essa semente que foi lançada, que é lançada cada dia no teu interior, na tua inteligência, na minha, na tua vida, na minha, que ela seja frutuosa, que nós a cuidemos com carinho, porque nós queremos dar frutos para Deus e a recompensa será nossa, porque dando fruto nós recebemos a vida. A árvore que dá fruto, por exemplo, você pega o fruto de uma araucária, como eu peguei, joguei na terra, ela nasce outra araucária, ela dá outra vida. Agora, se ficar exposta ao tempo e sem ser semeada, ela apodrece. Que nós tenhamos amor a essa palavra, porque ela é vida, dá vida em nós, para nós, e se é cuidada, ela dá vida também às outras pessoas. Que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, a mim, a todos nós, para que cuidemos com carinho dessa semente, palavra de Deus, que é semeada todos os dias em nosso coração, e tomemos essa semente e a plantemos dentro de nós, pensando nela no dia, pedindo ao Espírito Santo
que nós a coloquemos em prática, que nós queremos dar frutos de vida eterna para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor, e ainda assim para todos aqueles que Deus ama. Suplicamos o Espírito Santo cada dia por isso, para que essa semente de vida caia nos corações e essa semente seja cultivada com todo o amor que ela merece, porque é a semente da vida eterna, não é apenas uma semente de, por exemplo, de uma madeira nobre que vai aí durar 50, 100, 200, 500 anos se não a cortarem, mas é uma semente de vida eterna, que o Espírito Santo nos ilumine, dê amor a essa palavra, consideremos a eternidade dessa semente que Jesus quer colocar em nossas vidas. Deus seja louvado pelo dom do Espírito Santo na tua, nas nossas vidas, pelo amor que agora, a partir de hoje, teremos muito mais a essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.